Salve, salve, nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo vamos falar sobre o empate do Grêmio em 1-1 contra o Bahia em Salvador na tarde deste domingo. Bom, pessoal, vamos começar pela escalação, como de praxe. O Grêmio começa com uma escalação, uma linha de 3 zagueiros, mas que eu acho correto. Voltar os 3 zagueiros, eu acho que esse é o esquema tático que mais se encaixou, que melhor se encaixou para esse time do Grêmio. O problema é que daí o técnico Luiz Castro também colocou 2 volantes, e aí eu acho errado. Ele acerta num lado e erra do outro. Porque se tu já tem 3 zagueiros, não precisa de 2 volantes. Joga com um volante e bota um meia para fazer a ligação entre a defesa e o ataque, para que o ataque não fique tão isolado. Mas não, ele escolheu jogar com 2 volantes, 3 zagueiros, 2 volantes. E eu acho que, assim, o Grêmio errou por quê? Com 2 volantes, e principalmente nesse jogo contra o Bahia, os 2 alas ficaram muito recuados. Os 2 alas que deveriam servir de auxílio ao ataque, acabaram recuando demais, e o Grêmio acabou ficando praticamente com uma linha defensiva de 5 defensores e mais os 2 volantes que também estavam ali na frente da zaga, então praticamente compunha um sistema de 7 defensores. E é muita coisa, é a retranca, tá, gente? Se fosse o Mano Menezes, todo mundo ia estar reclamando que fez uma retranca braba contra o Bahia. Tudo bem que o Bahia está jogando em casa, é um time que tem uma qualidade até certo ponto maior do que a do time do Grêmio, embora o momento deles não seja bom também. Mas assim, lá na frente ficou 2 pontas isolados, né, abertos ali, o Enamorado na direita, o William pela esquerda e o Carlos Vinícius, então, totalmente isoladão, né? O meio ficou um buraco, sem nenhum jogador que fizesse essa ligação e, consequentemente, o time estava sem nenhuma criatividade. Não tinha ninguém para botar a bola no chão e fazer o jogo rodar do meio para o ataque. Então, assim, o Grêmio ficou com os seus pontas isolados, o seu centroavante isolado, um buraco no meio e um sistema defensivo praticamente com 7 jogadores. Foi um banho de volume de jogo do Bahia, tá? Primeiro tempo, assim, foi horroroso do Grêmio, horroroso. Não fosse o Everton, o Grêmio terminaria já perdendo essa primeira etapa, né? O Everton fez 2 grandes defesas ainda no primeiro tempo, e o Grêmio pouco pressionou o Bahia, pouco atuou, enfim, não fez nada, né? Não fez nada. Pouco é até dizer que foi muito, porque o Bahia realmente dominou o jogo, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo, na volta para o segundo tempo, entrou o Gabriel Meck, no lugar do William. Mas ele não entrou centralizado, ele entrou aberto. E longe da faixa de campo que ele atua melhor, que é o meio, né? Então, assim, o Grêmio seguiu na mesma pegada. Só mudou 6 por meia dúzia. Um jogador mais jovem, mais rápido, por um jogador mais lento, mais pesado e mais velho, que é o caso do William. Então, o Grêmio seguiu acuado, né, pelo Bahia, que continuou atacando. Mas, aos 14 minutos do segundo tempo, entraram o Amuso, o Bright White e a estreia do garoto Vitor Ramon, lateral direito, no lugar do Marcos Rocha. O Bright White entrou no lugar do Carlos Vinícius e o Amuso entrou no lugar do Enamorado. E aí inverteu os lados, né? O Gabriel Meck foi para a direita, o Amuso veio para a esquerda. No primeiro lance de escanteio, após a entrada desses jogadores, então com a cobrança do Pedro Gabriel, o Vieri apareceu na área com uma bela cabeçada, abriu o placar. O Grêmio, então, numa jogada de bola parada, conseguiu fazer o seu 1-0. E quando se sonhava, né, quando se imaginava assim, puxa, será que hoje vai ser a vitória do Grêmio, a primeira vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro fora de casa? Bom, aí veio o balde de água fria, né? Mais ou menos ali por volta de 27 minutos, uma atrapalhada geral do sistema defensivo, começando pelo jovem garoto, o Vitor Ramon. Eu não estou aqui queimando ele, mas é fato de que ele deu espaço pro lateral esquerdo do lateral esquerdo, ou ponta esquerda, não sei, pro cara lá que jogou pelo lado esquerdo do Bahia. Ele deu um espaço muito grande pro cara
cruzar a bola para o meio da área do Grêmio, que ainda contou com o erro do Wagner Leonardo, que não conseguiu afastar e espanou a bola para trás, e o Pedro Gabriel, que não acompanhou a marcação e deixou o atacante dos caras livres para empatar o jogo. É um balde de água fria quando a gente imaginava que o Grêmio ia conseguir segurar esse resultado, já que tinha uma linha defensiva com tantos jogadores assim. Infelizmente, de uma forma geral, assim, vamos dizer, né? Pelo menos 3 jogadores falharam, que foi o Vitor Ramon, o Wagner Leonardo e o Pedro Gabriel, que não acompanhou a marcação. Bom, depois disso o Bahia voltou a crescer no jogo, seguiu amassando o Grêmio, acertou a bola na trave 2 vezes, empilhou chances desperdiçadas, tá? O Bahia teve várias chances para fazer a virada. Aos 45 do segundo tempo, já no finalzinho do jogo, o Grêmio teve uma oportunidade numa escapada do Gabriel Meck pelo meio. Ele conseguiu roubar a bola, conduziu, e só que ele tomou uma decisão errada. Ele tinha o Amuso pela esquerda, o Bright White pela direita, quase fechando para o meio. A bola tinha que ser no Bright White, e ele escolheu tocar a bola para o Amuso, que acabou perdendo a bola, perdendo o lance. Ali foi uma decisão errada, uma falha de visão de jogo do Gabriel Meck, jogando pelo meio, jogando pela forma como ele melhor atua, que é centralizado. Infelizmente, ele não conseguiu fazer aquilo que se espera dele, né? Que é fazer uma armação de jogada, uma articulação entre meio e ataque. Bom, final de jogo, 1-1. Um resultado que nós podemos analisar de várias formas. Se a gente pegar no início do campeonato o que eu chamo de jogo de calendário, quando a gente começa a tentar prever os jogos que o Grêmio pode ganhar, que talvez seja um empate, que uma derrota seja normal, um jogo contra o Bahia fora, eu consideraria normal uma derrota, né? Ou a possibilidade, a previsibilidade de uma derrota seria maior, né? Jogando contra o Bahia fora. Então, olhando por esse aspecto, o empate não foi um mau resultado, porque eu diria, né, e a grande maioria de nós torcedores achávamos que o Grêmio iria perder esse jogo para o Bahia, apesar do contexto do momento do Bahia, né? Tanto é que o Bahia realmente teve chance de ganhar esse jogo. Então, pelo contexto do jogo de calendário que a gente prevê antes do campeonato, ou no início do campeonato, foi um ponto ganho, certo? Pelo contexto do jogo em si, o Grêmio foi amassado pelo Bahia. O Bahia poderia ter goleado o Grêmio, ou poderia ter pelo menos feito um placar ali de 3-1, 4-2. O Bahia teve pelo menos 4 chances ali, 2 grandes defesas do Everton, mais 2 bolas na trave, sem falar nas outras chances que eles criaram de fazer realmente um placar mais elástico. E o Grêmio poderia também ter feito talvez um gol agora no finalzinho. Então, assim, pelo contexto do jogo, em que o Grêmio foi dominado pelo Bahia, também foi um resultado positivo. 1-1, conseguiu segurar um empate, conseguiu arrancar um ponto do Bahia fora. Então, olhando pelo contexto do jogo, foi um bom resultado para o Grêmio, porque deveria ter perdido esse jogo, porque jogou realmente muito pior do que o Bahia. E pelo contexto do campeonato, esse 1 ponto tira o Grêmio da zona de rebaixamento, coloca ele em 15º lugar, empurra o Corinthians e o Santos para baixo. Então esse 1 ponto também foi positivo no contexto do campeonato. Então vamos lá. Se em 3 aspectos a gente vê que o resultado de 1-1 foi positivo, seja num jogo na previsão de um jogo de calendário, seja no contexto do que o jogo foi, e seja no contexto do resultado que colocou o Grêmio fora da zona de rebaixamento, o resultado de 1-1 foi positivo, porque pelo menos 1 ponto fora a gente conseguiu sair da zona de rebaixamento, pelo menos nessa rodada, né? O sinal de alerta fica ligado, alivia a pressão, esse 1 ponto alivia a pressão, né, de não terminar a rodada na zona de rebaixamento, mas o alerta continua ligado, né? Continua ligado. Não resolve o problema. Esse 1 ponto não resolve o problema, né? Há um outro ponto de vista que a gente pode considerar, do ponto de vista de que o Grêmio saiu vencendo o jogo. Mesmo tomando um baile do Bahia, o Grêmio fez o gol primeiro. Poderia ter se fechado, poderia ter vencido esse jogo,
Poderia ter segurado o resultado de 1-0. Então, nesse contexto aí, o Grêmio perdeu 2 pontos, porque saiu ganhando e acabou cedendo empate numa falha sua. Mas vamos ficar com os 3 critérios, 3-1, fica um ponto, né? Um resultado positivo, conseguisse um ponto diante do Bahia. O Grêmio, para mim, jogou muito mal, não foi um bom jogo, tá, do Grêmio. Vários jogadores ali falharam, nenhum se destacou tão assim positivamente. Eu acho que o Luiz Eduardo, que jogou na zaga pelo lado direito, foi discreto, mas não comprometeu. O Vieri fez uma boa partida, inclusive fez o gol do Grêmio, uma boa cabeçada, uma boa presença dentro da área. O Pedro Gabriel vinha bem no jogo, infelizmente falhou na questão do lance do gol. Noriega hoje não estava tão bem, tá? Tava meio lento, meio pesado, perdeu alguns lances ali, foi desarmado com muita facilidade no meio. O Carlos Vinícius não apareceu, o Bright White não conseguiu fazer muita coisa, o Amuso hoje entrou muito desligado também na partida, não sei se o fato dele ter sido barrado na convocação da seleção de Gana, né, barrado pela direção do Grêmio, e se isso interferiu ou não, e é natural que interfira, se for esse o caso, mas ele entrou muito desligado, não estava bem hoje o Amuso, o enamorado estava mal também. Então assim, realmente o time do Grêmio não estava legal, tá? Mas se tivesse que escolher o pior jogador do Grêmio, para mim, Léo Pérez. Léo Pérez é um terror. É um terror assistir esse jogador. O cara não consegue dar sequência na jogada. Ele até desarma, mas ele não consegue dar sequência. Ele desarma e perde a bola de novo. Ou ele desarma e dá um passe errado. Ele é um jogador muito limitado, esse Léo Pérez. Mas é bruxo do treinador. Ele, o Nardoni e o TT são bruxos do treinador. Então, fazer o que, né? A gente vai ter que conviver com esse cara aí por um bom tempo. Enquanto, pelo menos, o treinador Luiz Castro se manter no comando do time. E o melhor jogador do Grêmio, não há dúvidas, né? O Everton. Fez pelo menos 2 grandes defesas no primeiro tempo, contribuiu para que o Grêmio não saísse perdendo do primeiro para o segundo tempo e ainda teve boa presença ali no segundo tempo, ali não fez grandes defesas, mas teve boa presença de área. Então, assim, se não fosse o Everton, o Grêmio teria realmente perdido esse jogo. Então, o melhor jogador do Grêmio na partida, não tenha dúvidas, hoje foi o Everton. Tá? E o pior foi o Léo Pérez, isso na minha opinião, é claro. Bom, pessoal, é isso, agora a gente tem que esperar porque as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro são jogos de confronto direto contra os times que estão na luta contra o rebaixamento, que é o Santos e o Corinthians. Então o Grêmio precisa fazer valer esses jogos de 6 pontos, que a gente chama, para manter o Corinthians e o Santos na parte de baixo e subir um pouco, né, ou pelo menos não deixar eles passarem novamente o Grêmio, empurrando o Grêmio para baixo. Então o alerta continua ligado. Os próximos jogos serão decisivos para que o Grêmio se mantenha pelo menos fora da zona de rebaixamento até a parada para a Copa do Mundo. E aí, se conseguir se manter fora da zona de rebaixamento, acredito eu que o trabalho do treinador permaneça para o segundo semestre da temporada. Mas se entrar na zona de rebaixamento, eu acho que daí realmente assim, a corda tá no pescoço e não vai dar para segurar mais. Bom, enfim, pessoal, por hoje é isso. Se vocês estão gostando dos vídeos do canal, peço para vocês se inscreverem, compartilharem, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do jogo, quem vocês acharam que jogou melhor, quem vocês acharam que jogou pior. E vamos debater e vamos esperar o próximo jogo. Ativem as notificações para os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Fui!